Jó, capítulo 14, e eu quero aqui ler com vocês a partir do verso de número 7. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão aí os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Está aí o texto de Jó. E eu quero fazer a leitura com vocês também do texto que se encontra no Evangelho, segundo registrou João, no capítulo de número 7, irmãos. Nós vamos fazer a leitura do texto no verso de número 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não haver sido glorificado. Aqui está o texto para nós entendermos a obra que o Senhor nosso Deus, ele tem realizado em nossas vidas, na vida daqueles que têm crido realmente na Escritura, como acabamos de ler, tá certo? Jesus, ele foi muito claro aqui nessa sua expressão da necessidade, então, do homem crer naquilo que a Escritura diz a respeito da sua obra aqui em favor do homem. Muito bem, o texto de Jó, ele traz para nós uma metáfora muito interessante a respeito de uma árvore que, embora seja cortada, embora ela aí aparentemente esteja morta, porém, quando ao cheiro das águas, ou seja, quando chegar o tempo das chuvas, a água passando por ali, então essa árvore novamente brotará e haverá um renovo. Então, algo que de repente, diante dos homens, estava perdido, estava acabado, agora está sendo renovado e a vida retorna para aquela árvore que realmente agora vai começar a crescer e futuramente vai produzir frutos novamente. É uma palavra que trata a respeito da esperança que existe aí para a árvore, e ali é literal, tá bom? Ali Jó está falando de árvore mesmo, mas eu quero emprestar isso aqui como uma metáfora para comparar com a vida do ser humano, tá bom? Que aparentemente, muitas das vezes, está sem vida, está aí desprezado, está abandonado, mas assim como a árvore cortada, aos cheiros das águas brota e se renova, e agora vai ter uma nova vida, mesma coisa agora também com o homem. Só que esta água que vai alcançar a vida do ser humano não é esta água que vem das nuvens. Aqui, conforme agora lemos em João 7,37, é o próprio Espírito do Senhor que seria dado para o homem, que vai trazer para o homem uma regeneração. Então, onde estava um deserto, onde estava tudo acabado, onde estava tudo perdido, estava desanimado, estava desacreditado, o rio do Espírito, ao passar por esta região, vai trazer renovo,
vai trazer nova vida, vai trazer esperança. Ora, isto não depende lá no que Jó disse, não depende da árvore, tá? Ela ser renovada, ela ter uma nova oportunidade, não. Depende da chuva que vai cair e da água que vai correr. Depende disso, para que ela possa ser renovada. Agora, mesma coisa, a obra que vai ser realizada na vida do homem não depende dele, depende de Deus, que vai derramar do seu espírito. E no que dependeu de Deus, o Senhor tem realizado uma grande obra. Primeiro, dando o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, ali na cruz do Calvário. A sua morte foi o pagamento do nosso resgate, para nos tirar da escravidão, para nos tirar do domínio do pecado, para nos tirar da separação que existia entre nós e o nosso Criador. Jesus, o caminho, a verdade e a vida, veio para reconciliar o homem com Deus. E agora, tudo que Deus ele opera na vida do homem depende de Deus, não depende do ser humano. Então, se você olha para si mesmo e se vê incapacitado, se vê aí inútil, se vê aí numa condição que não há esperança para você, bem, talvez humanamente falando, realmente não. As coisas não estão bem, não estão concorrendo para me dar esperança. Tudo que eu estou enxergando está indo ao contrário daquilo que eu pensava. Muito bem, mas saiba de uma coisa, as chuvas de Deus têm sido derramadas. Quando não há chuva, há orvalho de Deus. E estas águas estão sendo derramadas e sem que você perceba, está acontecendo um renovo. O Senhor, ele está trazendo para você uma nova vida. Isto não acontece de repente, não acontece de forma repentina, mas é um processo que Deus ele vai operando. Eu falei isso na igreja no domingo. O Senhor começou a boa obra e ele vai aperfeiçoar essa obra até aquele grande dia. E assim como uma árvore que foi cortada e ao cheiro das águas começa a brotar, ela não cresce da noite para o dia. Tal coisa não acontece assim numa semana. Vão levar dias, vão levar meses e anos para que ela tome a forma e comece novamente a produzir. Assim também a obra que Deus tem realizado na nossa vida. Mas o convite está aqui da parte do Senhor Jesus Cristo, que se pôs de pé no último dia da festa, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Ora, esta sede não é aqui do corpo físico, a sede é da alma. E como que é a sede da alma? Aquele vazio que às vezes os homens querem preencher com tantas coisas dessa terra, querem preencher um vazio que é espiritual com coisas físicas, materiais. Nunca que vão conseguir fazer isto. Muitas das vezes o homem se entrega às drogas, se entrega à prostituição, se entrega a tantas coisas que lhes são oferecidas. Por quê? Por conta do vazio que existe dentro dele. E este vazio é a sede da alma. E esta sede só pode ser saciada com esta água aqui, com a presença do Senhor Jesus Cristo, pelo seu Espírito dentro de nós. Então Jesus disse: você que está com sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, não é uma crença religiosa, não é saber que Jesus existe, não é saber que Deus existe. Isso até os demônios, eles sabem e até estremecem por saber a respeito de Cristo Jesus. Agora, aqui, o crer nele tem que ser conforme diz a Escritura. Tem uma condição. E daí, eu repito, tem que ser uma obra realizada
pelo próprio Deus, por meio de Cristo Jesus, derramando sobre nós do seu Espírito, trazendo renovo. Então, este que crê dessa forma, olha só, rios de água viva correrão do seu ventre. Quando o homem ele é regenerado, quando o homem agora passa a crer em Jesus Cristo, como diz a Escritura, aí então esses rios começam a correr. Agora imagine uma terra seca, imagine uns desertos. Lá em Israel tem alguns desertos, muitos, né, na realidade, e que ali, num determinado tempo, que é o tempo das águas, e antes do tempo das águas, olha, é desertinho, não tem um sequer sinal de vida. Mas de repente, no tempo das águas, lá na parte superior de Israel, começa a chover, derramar muita chuva, e aquelas geleiras lá do Hermon começam a derreter e vai correndo as águas pelos vales até chegar nesse deserto. Quando ali chega, as águas passam alguns dias, alguém olha lá, nem acredita que aquele lugar, há um tempo atrás, era um deserto ressequido. Está tudo verdinho, está com plantação, está com flores. Os animais retornam para aquele lugar para pastar e saciar a sua sede naquelas águas. Olha o que Deus faz no mundo físico e está dizendo: estou realizando isto também na tua vida espiritual. Tudo aquilo que estava morto vai reviver. Tudo aquilo que estava acabado vai ser reconstruído. E como que vai acontecer isto? Quando nós tivermos presente conosco este rio de águas vivas, que é o Espírito Santo do Senhor. Para tanto, precisamos crer no Senhor, como diz a Escritura. De repente você pode me dizer: mas pastor, como é crer em Cristo, como diz a Escritura? Muito bem, boa pergunta. Para tanto, você vai precisar estar na igreja, ouvindo a pregação, ouvindo os estudos bíblicos e procurando ler mais a Bíblia. E lendo a Bíblia, quando tiver dúvida, procure o pastor da sua igreja, procure aquele que é um professor de escola bíblica dominical para esclarecer para você. Quando tiver dúvida, não, olha, fique aí preocupado se tem alguém para ensinar ou não. Vá até a igreja, pergunte ao pastor. Você que é da cidade de Poti, eu estou à sua disposição para te esclarecer, para que você cada vez mais creia em Cristo Jesus, como diz a Escritura, porque fazendo assim, rios de águas vivas vão correr aí do teu ventre, no teu interior. E assim nós fechamos com aquilo que lemos no profeta Jeremias, do novo concerto, da nova aliança que Deus está fazendo com o seu povo, colocando dentro dele a sua lei, no seu interior. Colocarei no seu coração meu Espírito, ou seja, Deus está abrindo, iluminando o entendimento do homem. Se lá no princípio o Deus do presente século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, ou seja, que eles não entendam a obra que Deus está realizando e assim não sejam favorecidos por esta graça maravilhosa, agora Deus, por meio de Cristo Jesus, está desfazendo esta obra do diabo, trazendo luz para a mente humana. Onde existe trevas, está havendo claridade. E o homem agora passa a conhecer a verdade. E conhecendo a verdade, como disse Jesus em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no verso 36, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. É o Senhor, o único que tem poder para libertar verdadeiramente o homem, tirar o homem da escravidão,
Muitas das vezes o homem procura centro de recuperação, isso é muito bom, ir até lá, mas que este lugar seja uma forma de um homem ter um contato com a palavra de Deus, ter um contato com as escrituras e conhecer a Jesus, porque somente Jesus pode libertar o homem, porque a verdadeira escravidão, ela não é física, a escravidão verdadeira é espiritual. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você precisa conhecer essa verdade, você precisa conhecer a Cristo, porque se Jesus entrar na tua vida, então serás um homem livre, serás uma mulher livre, não terás mais preocupação. E a partir daí, então, a obra se iniciou e ela será aperfeiçoada por aquele que começou em nós a boa obra. Amém, meus irmãos? Graças a Deus.